Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse projeto que integra as celebrações pelos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró, da CDL, 60 anos que serão celebrados a partir agora do mês de março, com a série de eventos comemorativos. Aqui comigo, Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Estênio, muito boa noite. Boa noite, Maricélio, boa noite aos telespectadores da TCM, aos internautas, aos seguidores das redes sociais. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Uma pessoa que eu já admirava, mas em poucas conversas, uma palavra amiga, uma palavra sincera, uma palavra que nos passa muita fé, que é o nosso querido, que dispensa um pouco a apresentação, Pastor Miranda. Pastor Miranda, seja muito bem-vindo aqui ao Memória Viva da CDL Mossoró. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos, desejando que eu digo que é bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e a paz do Senhor para quem tem paz. Pastor, um prazer ter o senhor aqui no Memória Viva, seja muito bem-vindo. A gente sempre começa o programa pedindo que o nosso apresentado, o nosso convidado, se apresente, fala um pouco das suas origens. O senhor, como o Estênio falou, dispensa apresentações, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas origens. Quem é Francisco Cícero Miranda? É verdade, eu sou oriundo do estado do Ceará, nascido numa cidadezinha pequena chamada Martinópole. Martinópole é uma cidade na zona norte do estado, próximo à cidade de Sobral. Na época, eu apenas com 8 anos de idade, tive que migrar para Sobral, porque a situação arruinou na cidade de Martinópole e muita gente saiu da cidade e a minha família foi uma delas. E viemos para Sobral e toda a minha vida depois daí foi construída na cidade de Sobral. Foi lá em Sobral também que eu conheci a Jesus e aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Hoje nós vamos ter um programa muito especial. A gente, nessa busca dos 60 anos da CDL, do Memória Viva, de homenagear em vida essas pessoas que vieram empreender em Mossoró, e aí nós conseguimos entender com a nossa produção, com o Maricélio, com os entrevistados, o quão é importante as igrejas, as comunidades religiosas, na parte econômica, na parte social e espiritual também. E hoje o pastor Miranda vai dar uma aula aqui, não só contando um pouco da sua vida, mas também de empreendedorismo. A começar, pastor Miranda, o senhor, no nosso briefing, falou uma coisa bem interessante, poucos talvez saibam. O senhor foi seminarista. Conte-nos como iniciou a sua vida como seminarista e depois a pastor da igreja. A minha família é uma família numerosa em termos de filhos. A minha mãe teve 14 filhos. Entre eles, eu sou o caçula da família. E a doutrina ensinada pelos catequistas da Igreja Católica era que uma família grande, pelo menos tivesse ou um padre ou uma freira. Essa era o ensino ministrado nos catecismos. E aí, levamos essa mensagem para a família e aí, o escolhido da família fui eu. Eu fui escolhido e Sobral, na época, tinha um pré-seminário diocesano de Sobral. Aí, de Sobral, eu fiz o pré-seminário, terminei o pré-seminário, eu vim para o seminário propriamente dito na cidade de Messejana, cidade vizinha a Fortaleza. Aí o histórico maior disso, o pré-seminário em Sobral fechou, eu tive que vir, era para passar 2 anos, eu passei 1 ano e meio, porque fechou. Eu fui para Messejana para poder cursar a minha história sacerdotal e aí o seminário de Messejana fechou. Aí eu fui enviado para um seminário dos frades capuchinhos que tinha na Serra do Ibiapaba, na cidade de Tianguá, lá também no estado do Ceará. Então eu fui porque Messejana fechou o seminário, eu fui para o seminário dos frades capuchinhos. Eu às vezes fico me pensando como eu daria um frade capuchinho com aquela barba, com aquele tamanho. Era meio estranho para mim, mas eu estive no seminário dos frades capuchinhos em Tianguá, e lá em Tianguá
o seminário também fechou. Eu era um fecha-seminário. Aonde chegava, fechava. E aí eu tive que regressar para casa, frustrado, revoltado, chateado, porque eu queria seguir a vida religiosa. Foi assim que aconteceu o início da vida religiosa. E aí houve essa transição para a igreja evangélica, como é que se deu esse processo? Aí eu fiquei uma pessoa, como diz, acostumado lá no seminário a assistir filmes. Principalmente feriado, final de semana, nós passávamos o tempo todo assistindo filmes. Então eu digo que eu fiquei viciado em assistir filmes. E aí eu agora ia todo final de semana, sábado e domingo, eu ia a um filme. E na cidade de Sobral, naquela época, só existia 2 cinemas, o Cine Rex e o Cine Alvorada. Eu assistia filme das 18 horas num e das 20 horas no outro. E aí eu assistia muito filme e um dia eu vinha atrasado, perdi o transporte e eram uns 3 quilômetros da minha casa para chegar no local do cinema. E aí, indo a pé, eu cheguei na estação, numa estação de parada de trem e vi que tinha um carro à minha esquerda, lotado de gente, felizes, e eu disse, aquele carro deve ir para o centro da cidade. Eu vou pegar uma carona naquele carro. Eu fui, subi no carro pela carroceria e fiquei com a perna para o lado de fora e a outra para o lado de dentro, esperando o carro ir. E aí o carro deu partida e eu esperava o semáforo fechar. E quando o semáforo fechar, o carro vai parar, eu pulo e fica mais perto de chegar no cinema. Essa era a minha intenção, mas hoje eu sei, na época não. Deus escreve certo nas linhas tortas, assim como Ele também pode consertar as linhas e fazê-las direito. Eu compreendo isso hoje. Então, eu cheguei num determinado lugar, o caminhão, quando chegava no semáforo, ele saía disparado. Nunca consegui parar no lugar que tinha que parar. Era um caminhão de crente, cheio de crente o caminhão, cantando o hino, quem é esse povo, que povo é esse? E ele respondia, esse é o povo que vai morar no céu. E eu chateado, como é que faz? Eu dizia para mim lá, não contava para ninguém, mas dizia, isso é castigo. Eu tinha que me meter com crente, eu fui tomar carro de crente, tá aí, rapaz. Bom, os crentes iam um culto num sítio no município de Sobral, 30 e poucos quilômetros. E não tive para onde. Eu fui nesse. O senhor acompanhou? Não tinha um sinal. Não tinha sinal, o sinal estava aberto para aquele motorista. Chegou lá, todo mundo desceu e eu fiquei em cima do caminhão. Aí chegou uma pessoa e disse assim, irmão, desça, irmão. Não, não sou irmão não, viu? Me respeite. Não sou irmão. Aí ele disse, não, tudo bem. Desculpe, é um amigo. Também não sou amigo não. Eu não sei porque estou aqui, estou por um castigo. Fiquei em cima do caminhão. Aí, antigamente, num culto, era diferente de hoje. Hoje tem o pregador oficial, o escolhido oficial para pregar, né? Naquele tempo não, naquele tempo vários irmãos davam testemunho, falava um, falava outro. Num culto que tivesse 8 auxiliares, obreiros, falava todos. Aí veio me lembro como fosse agora, Tenente Agostinho, era um tenente da Polícia Militar do Ceará. Ele, muito bom de Bíblia, pregou Bíblia de verdade. E quando ele pregou, ele foi falar de um texto que eu conhecia num livro que eu tinha chamado História Sagrada. Era um dos livros que eu possuía lá no seminário. História Sagrada. Contava histórias da vida, história da Bíblia Sagrada. E ele foi contar a história. Tinha várias histórias. Tinha a história de Daniel, tinha a história de José, tinha a história de Samuel. E aí ele abriu um texto para falar de Samuel. Quando ele
Quando ele chamou para falar sobre Samuel, aí eu disse, espere, esse homem está lendo no livro dele ou no meu? Porque essa história que ele conta tem no meu livro. Aí eu desci do caminhão. Foi a estratégia de Deus, hoje eu sei, para fazer eu descer daquele caminhão. Eu desci e me aproximei da salinha onde era o culto. Era um culto de aniversário de um irmão. E aí, olhei, tinha umas cadeiras e tinha literalmente um tamborete. Um tamborete, que a gente chama hoje de tamborete, com 4 pernas. Com 4 pernas não é tamborete. Tamborete só tem 3 pernas. Tamborete de verdade, só tem 3 pernas. Eu vi um tamborete, eu digo, eu vou me sentar naquele tamborete. Entrei na salinha e me sentei no tamborete. E aí o pastor fez um tipo de apelo, segundo ele. Vou fazer um convite que eu nunca fiz durante a minha gestão pastoral. Mas se tiver uma pessoa aqui que quer vir fazer uma experiência com Jesus, aceitando Jesus por 30 dias, venha ser crente por 30 dias. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, sai. Aí é um raciocínio fácil. Eu digo, 30 dias passa muito rápido. E aqui dentro do mato, quem é que vai saber? Aí pronto. Aí levantei a mão. Para ter uma experiência com Jesus por 30 dias. Lá se vão quase 50 anos já. Já quase 50 anos, 48 anos, quase que eu aceitei Jesus. Coisa boa. Pastor, e aí teve início essa vida de missão também, missionária do senhor, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse início. Eu vim para o Rio Grande do Norte para servir a pátria. Eu fui marujo, servi na base naval de Natal, e aí foi quando eu conheci uma jovem na igreja, em Natal, me casei com ela é oriunda de Alto Rodrigues, e é minha esposa, e aí me casei, e aí senti a chamada de Deus. Na nossa linguagem evangélica, meu caro repórter, a gente diz a chamada de Deus. Aí eu senti a chamada de Deus para a vida pastoral. Aí eu fui fazer missão, literalmente, no estado do Rio Grande do Norte, precisamente na cidade de Jardim de Piranhas. Ali começou minha vida ministerial, pastoral, missionária. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, pastor, porque a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, fica por aí. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje. Hoje o nosso entrevistado, o nosso homenageado é o pastor Miranda, Francisco Cícero Miranda, presidente da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Estando no bloco anterior, o pastor encerrava falando um pouquinho sobre o início da vida missionária dele em Jardim de Piranhas. Tem uma história interessante aí. Não, a gente está aqui nesse templo sede, que é um templo maravilhoso, mas essa história dele aqui é uma história mais maravilhosa ainda. Contando como o pastor é um homem empreendedor. Começou lá a missão, lá na cidade aqui no Rio Grande do Norte, e dali iniciou sua vida missionária. Eu queria que o senhor contasse como foi, lá de Jardim de Piranhas, do nada até as missões fora do Brasil. Literalmente, quando eu cheguei na cidade de Jardim de Piranhas, a igreja Assembleia de Deus estava no processo muito difícil em relação, em termos de decisões, de conversões. E o município de Jardim de Piranhas, na época, tinha em torno de 127 sítios, lugarejos. E eu não tinha transporte. Nosso transporte à época, as pessoas até riam, eu digo que era o jipé. Era o transporte. O transporte era o jipé. Andava muito de jipé. Todas aquelas comunidades, todos aqueles lugares. Evangelizando, falando de Jesus, levando o evangelho, mostrando a missão da igreja. Porque na cidade mesmo, Jardim de Piranhas, existiam literalmente, contado, 4 crentes. O irmão André, com 72 anos, e a irmã Emília, com 69, era o casal.
e o irmão Geraldo, com 58, e a irmã Dalzira, com 52. Eram esses os crentes da cidade de Jardim de Piranhas. Mas aí Deus me abençoou, eu abri trabalho em várias frentes, vários lugarejos. Hoje muitos lugares que foram abertos, sítio que eu implantei o trabalho, tem templos construídos, tem obreiros que residem nessa localidade. Por exemplo, as barra de São Pedro, barra de baixo, barra de cima, barra do meio, era tanta barra, entendeu? Os irmãos, quando me encontravam, a pergunta era: como é que vão as barras? Então a barra lá no Jardim de Piranha era muita barra, mas tudo foram comunidades que nós implantamos a igreja evangélica. Não é fácil para o evangelho ser implantado numa cidade interiorana, numa cidade onde o povo era desconhecido. Você chegar numa cidade como Mossoró, que hoje tem trabalho evangélico praticamente em todos os bairros, tudo ok. Mas chegar num lugar onde nunca se ouviu falar de evangelho, de crença, pelo amor de Deus, era um negócio muito difícil. Mas Deus me deu graça. Foi aí em Jardim de Piranha que Deus me ajudou e eu pude implantar várias frentes evangelísticas. Hoje a cidade de Jardim de Piranha tem uma igreja vigorosa, ativa, pujante, graças a Deus por isso. E eu tenho muitas amizades, sou cidadão piranhense, glória a Deus, graças a Deus. Me sinto feliz porque ainda hoje posso chegar em Jardim de Piranhas, em qualquer hora encontrar em qualquer lugar portas abertas naquela cidade, naquele lugar. De Jardim de Piranhas a missão seguiu aí por outros lugares e até outros países também. De Jardim de Piranha foi que eu fui chamado literalmente para a missão transcultural no exterior. Foi de Jardim de Piranhas que eu fui enviado para a República da Guatemala, na América Central. Em que ano? No ano de 1978. Nós partimos para Guatemala, chegamos em Guatemala sem conhecer ninguém, sem ter ninguém para nos receber, sem saber nem onde tinha a igreja evangélica. Fui eu quem fui descobrindo os espaços, a minha vivência. Quando eu cheguei no aeroporto Aurora, que é o nome do aeroporto lá da cidade de Guatemala, eu cheguei de 10h30 da manhã e fiquei até 2 horas da tarde dentro do aeroporto sem saber para onde ir, sem ter um direcionamento para onde ir. Deus usou uma das moças que trabalha num daqueles guichês das agências de transporte, transportadora de avião, e ela sentiu piedade, eu com 3 crianças, a menor dava para cobrir com um cesto, então ela vem assim e sentiu piedade e disse, olha, eu sou missionário brasileiro, falando português, pensando que ela falava português, né? E ela pediu, sem entender assim, entendeu que eu precisava de um local para descansar. Aí ela me viu, para você ter uma ideia, eu levei tanta coisa que eu levei 14 malas grandes, eu levei tanta coisa para chegar lá e botar numa casa e poder começar a viver. E aí foi um táxi só com as malas. Um táxi foi só para levar as malas e o outro para levar a família. Ela nos colocou. Guatemala é uma capital muito fácil da gente viver e andar. Lá é por zona 1, zona 2, zona 3, até zona 22. E aí ela me mandou para a zona 10. Zona 10 é a zona mais rica da cidade. Me colocaram lá numa pousada. Uma diária, pronto. Com 2 diárias, acabou o dinheiro que eu tinha para levar para passar um mês. Foi um negócio sério, viu? Mas aí, com o 2º dia, eu saí. Para os senhores terem uma ideia da grande prova, eu contei isso para ele. A grande prova minha, eu acostumado com a Telerne,
Aí eu saí dentro de Guatemala procurando a Telesp. Não é que eu ia achar a Telesp lá, lá em Guatemala. Era a empresa de telecomunicação. Até que, enfim, me deparei, de tanto andar, me deparei com Guatel, Guatemala Telecomunicações. Aí foi quando me identifiquei e aí a moça me deu a oportunidade e me deu o número do telefone. Foi quando ela ligou e eu falei com o meu pastor presidente à época, pastor João Batista da Silva, que me atendeu. E foi quando eu fui me acalmando e do quarto dia em diante eu fui atrás de procurar uma vivenda para morar. Porque não dava para ficar naquele hotel vivendo, porque era um consumidor de recursos. E quem tinha levado pouco, aí que se acabava logo mesmo. Foi assim a minha entrada na República da Guatemala. E aí vem uma informação interessante. Nessa, uma do que o missionário fala foi um sinal também, nessa ida, nessa busca pela vivenda, né? De repente o senhor chegou no local para alocar, deixou tudo acertado e aí teve uma grata surpresa, né? Eu cheguei no local que aluga, o cidadão proprietário disse que tinha a vivenda para alugar, porém, o que é que eu tinha que fazer? Assinar um contrato, pagar 6 meses de aluguel e um fiador. Aí pronto, foi quando pegou tudo. Eu disse para ele que assinar o contrato assinaria, pagar os 6 meses eu pagaria, porque eu tinha levado recursos que dava para pagar os 6 meses antecipado, mas fiador não conhecia ninguém, nem era conhecido de ninguém. Aí ele lamentou, mas não podia alugar, principalmente para estrangeiro, né? Aí eu saí dali triste, muito triste, andei talvez assim, uns 300 metros. Aí me veio aquele toque, aquela lembrança, disse, que bobagem a minha. Eu tenho um amigo que eu conheço muito, que ele me conhece, sou muito conhecido dele, eu vou apresentar esse amigo como fiador. Aí voltei, toquei na campainha, a serventa saiu, disse para ele que era eu novamente, e aí ele mandou entrar e disse, e agora é o quê? Eu disse, eu esqueci de dizer ao senhor, eu tenho um amigo, muito amigo aqui nessa cidade, ele me conhece demais, e eu conheço muito a ele, então eu vou apresentar ele como fiador. Aí ele disse, quem é o seu amigo? Qual é o nome dele? Aí eu disse, Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse amigo. Quando eu disse que tinha esse amigo Jesus Cristo, ele deu uma gargalhada, assim como nós rimos, ele riu também. Ele disse, eu tenho uma filha que é evangélica. Chamou a filha. A moça chegou, me identifiquei para ela, conversamos. Aí ela olhou para o pai e disse, Papa, que é o termo que eles dão para papai, que nós chamamos aqui papai, ele chama o Papa. Papa, aceite o fiador dele. Aí pronto, ficou tudo mais fácil e ele fez o contrato e colocou lá, fiador Jesus Cristo, no contrato. E foi assim que eu aluguei a vivenda para morar em Guatemala. Pastor, a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho o Memória Viva volta, fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo e homenageando o pastor Miranda, presidente da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No bloco anterior, o pastor contava um pouquinho sobre o início da missão lá na Guatemala. Foi um momento difícil também, né, pastor, em relação à língua, né, a esses momentos iniciais que o senhor vivenciou lá no país. É verdade, Maricela. Eu tomei um táxi indo para o centro e quando cheguei, no painel do táxi estava uma Bíblia. Quando eu vi a Bíblia, eu olhei para o motorista e disse, és evangélico? Ele disse, sim, sou. E eu bati nos peitos e eu também. Esse homem deu um freaço tão forte que quase que eu bato no painel. Virou, saiu do carro, veio para o outro lado, abriu a porta e disse, quero um abraço. Me deu um abraço. Aí pronto, formou uma amizade grande. E ele disse, eu quero lhe levar à minha igreja.
E eu fui à igreja dele, num dia acertado. Quando eu cheguei na igreja, o pastor me apresentou. Quando o pastor me apresentou, aconteceu um episódio dos mais belos e emocionantes de toda a minha história, que eu considero o mais tremendo, independentemente de eu ter recebido uma visão para ir a Guatemala, foi chegar a essa igreja. Um cidadão, a minha idade, 72 anos, era o pastor da igreja. Quando ele citou o meu nome para me apresentar, ele dizendo que eu vinha de terras distantes, do Brasil, ele fez assim, o som de Brasil, assim, ziu, 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 bem forte. Aí ele disse, quando ele disse isso, Deus tomou uma das servas dele, uma irmã de oração, uma serva de Deus, e começou a falar línguas estranhas, e em meio àquelas línguas, ela cita uma profecia na língua portuguesa. O mais incrível, você está em qualquer país do mundo que você escuta a sua língua, o seu idioma, você não imagina o sentimento emocional, interno que gera na pessoa. Quando eu ouvi a minha língua, a língua do meu país, falado por uma estrangeira, no sotaque estrangeiro, olha, eu fiquei maravilhado. E foi aí que ela me direcionou, me deu o nome da cidade, que precisava que eu fosse fazer missão lá. E foi aí que ela me direcionou, cidade de Cuilapa, uma cidade do departamento ou da província de Santa Rosa, na República Guatemalteca, foi lá onde tudo começou. E aí foi quando eu me socorri das autoridades municipais, pedindo um espaço que eu ia começar uma igreja naquela cidade. Uma cidade pequena, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. À época, hoje ela tem mais, mas à época era uma cidade nesse tamanho. E aí eu aluguei uma tenda, uma empanada de circo. Pequena, aluguei com uma empanada de circo de 2 mastros, porque tem grande de 5 mastros e tudo, mas como era para instalar numa quadra de basquetebol, eu fiz só de 2 mastros. Instalei a tenda e aí aluguei um carro, botei uma boca de som em cima do carro e saí, eu mesmo falando já, arranhando a língua espanhola e convidando. Hoje à noite, na tenda que está instalada na quadra de basquetebol dessa cidade, 2 dias anterior tinha tremido a terra, porque tremor de terra em Guatemala é a coisa que acontece semanalmente. Muito. Aí eu digo, hoje à noite, na tenda que está instalada na quadra de basquetebol da cidade, vou estar falando acerca do tremor de terra de 2 dias atrás. Aí pronto, onde passava por dia, tu viu aí? Vamos falar sobre o tremor, vamos escutar. A estratégia que Deus me deu foi usar o tremor e aí pronto. Chegaram lá de noite, abri a Bíblia e haverá terremotos, estrondos em vários lugares. E aí pronto. Entre esses vários lugares está a cidade de Cuilapa, que aconteceu aqui. E aí, muita gente, em torno que umas 300 pessoas à noite, lá dentro daquela tenda. Não aceitou ninguém. Segunda noite, vieram menos pessoas, mas passou de 200 pessoas. Também não teve decisão. Mas na terceira noite, umas 150 pessoas. Quando eu fiz o apelo, que eu fiz o convite, entregaram-se 23 pessoas. Aí pronto, dali começou a igreja. Depois dessa noite, no outro dia eu passei visitando lugares, procurando uma sala para alugar, porque eu ia começar, quando terminasse na tenda, ia começar a reunir com o povo que haviam crido, que haviam aceito o Evangelho. Assim começamos a igreja da Missão Brasileira na República da Guatemala, na América Central. Foi assim que a nossa missão transcultural começou.
Bonito, né, Stênio? E teve um momento também difícil que o senhor chegou a ser meio que sequestrado na Guatemala, é isso? Depois do segundo ano que eu estava na Guatemala, eu recebi o convite para ser professor de 2 disciplinas no Instituto Bíblico. A Igreja da Guatemala, a Assembleia de Deus, ela tem Instituto Bíblico criado pelos americanos. Aí o missionário americano tem 2 institutos bíblicos, um na capital e outro na cidade de Panajachel. E aí em Panajachel tem mais carência de professor, porque nem todo mundo tem disponibilidade de se deslocar, 230 quilômetros de distância. E aí eu fui evangelizar, eu fui ensinar doutrina das últimas coisas, Apocalipse e Daniel, 2 livros bíblicos muito difíceis. Eu fui ensinar Apocalipse e Daniel e evangelismo pessoal, porque eles queriam a forma de evangelismo de fundar igreja, porque o meu método de fundação de igreja era, para eles, diferenciado do que eles conheciam na América Central. Haja visto que eu tinha feito a fundação da igreja na cidade de Cuilapa. E aí eu ia toda semana durante 4 meses ministrar aula de segunda a quinta, lá em Panajachel. E num desses dias eu fui sequestrado por um grupo de pessoas que... Guatemala agora não, está mais calmo, mas na época, em 78, 79, 80, era levante quase que diário. E houveram muitos golpes e o presidente, na época era um presidente revolucionário, que era o general Lucas, era o presidente do país. E no sequestro que me fizeram, eu ia pregar num culto de um irmão que havia se graduado na língua espanhola para ensinar espanhol na tribo. E eu ia um culto em ação de graça por esse feito, por essa vitória. E fui atrapado exatamente nesse deslocamento. E chegando perto do lago de Atiltã, que é um dos lagos turísticos da Guatemala, e aí fui levado para o acampamento da guerrilha. Foi difícil porque, além de ter apanhado, porque eles me deram muito, apanhei no rosto, apanhei nas pernas, me deram muito com tira de sola nas pernas. Fizeram o que eles achavam que convinha. Depois me levaram para o acampamento. Lá no acampamento eu fiquei uma pessoa com um fuzil apontado aqui para a minha cintura e um outro aqui na cabeça. E aí eles se reúnem rapidamente, conversam. Era eu e mais 3 companheiros, guatemaltecos, todos dessa tribo que eu ia para pregar, no culto que eu ia para pregar. E aí, em determinado momento, começou a haver um bombardeio na montanha. Uma bomba explodiu na montanha, daqui a um tempo explodiu outra mais perto. Aí disseram, estão bombardeando a montanha. Aí eles disseram, nós vamos deixar eles aqui e nós vamos embora, vamos desaparecer. Eles vão morrer aqui, porque essas bombas vão matar eles, e nós vamos para a imprensa dizer que o governo está matando gente inocente. Vamos fazer uma mídia com eles. Esse foi o pensamento da turma da guerrilha. E aí nesse ponto teve todo o desenrolar até que o senhor conseguiu ainda aí eles com foram influência. embora, eles foram embora, desapareceram. E quando desapareceu, que nós ficamos só, aí já estávamos muito fragilizados, então emocionalmente muito vencido, tocado, aí começamos a chorar, mas querendo escapar, querendo viver, não é? E eu me lembrei da passagem bíblica que diz, escapa por tua vida. Então eu olhei para aqueles irmãos e vamos embora.
E saímos correndo sem saber, sem ter direção. Madrugada, sem saber para onde ia, ninguém tinha direção, nem podia acender um fósforo, porque se a gente acendesse um fósforo, dava sinal para quem estava em cima. E podíamos ser bombardeados sem ele saber quem é que estava lá embaixo. Então saímos com um desesperado. Já vencida a madrugada, chegamos numa aldeia indígena. E aí fomos socorridos por eles, atendidos por eles, depois daquele ligeiro levante indígena que tem, aquela euforia indígena que existe normalmente, que a gente vê nos filmes, como é que acontece, é exatamente isso. Depois dessa euforia, aí contamos que eu estava ferido e que precisava de socorro, que eles fossem me levar. E eles foram me levar na cidade mais próxima. Só que quando chegamos na cidade, que fomos a um hospitalzinho da cidade, o médico disse que não podia nos atender porque nós éramos feridos da guerrilha. Porque existe 2 tratamentos. Se você é ferido de guerra, a guerrilha mata você que socorreu. Se você é socorrido do exército, a guerrilha mata você que socorreu. Então nem um lado nem o outro pode. Mas o médico, Deus usou ele ainda, que ele deu o endereço da casa dele, ligou para a esposa, ela abriu o portão da casa e ele disse: vocês do jeito que estão, entrem no portão que vai estar aberto na rua tal, número tal, entrem, feche o portão, fique lá, me aguarde, quando eu chegar eu vou fazer o tratamento. E ficamos lá até o médico aparecer, chegou, deu a medicação, fez os curativos e nos liberou para a gente ir embora, para nós desaparecer da casa dele, porque eles ficariam comprometidos descobrindo que ele atendeu a um ferido da guerrilha. Pastor, a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar um pouquinho sobre a relação do pastor Miranda com Mossoró, né? A Assembleia de Deus em Mossoró, o templo sede também aqui onde nós estamos. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o último bloco do programa Memória Viva de hoje. Hoje a gente está entrevistando e homenageando o pastor Miranda, presidente da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Estênio. Passo rápido os 3 primeiros blocos, né? Acho que dá cabia mais uns 2 programas. Mas, pastor Miranda, o senhor retorna das missões, da missão internacional e recebe também uma missão, acho que esplendorosa, é assumir aqui esse templo sede aqui de Mossoró. Conte-nos um pouco aí sobre todas as ações que hoje o pastor Miranda, com toda a sua equipe, desenvolve aqui na nossa cidade. É verdade, eu vim para Mossoró, vindo de Açu. Açu eu passei 10 anos como pastor, porque a minha filosofia de ação, não me vejo fora de igreja, não me vejo longe de ovelha, não me vejo longe do ministério pastoral. Sempre foi meu sentimento. E cheguei aqui em Mossoró, recebi a igreja do atual presidente geral, pastor Martim Alves, e ele também foi muito exitoso aqui na cidade, graças a Deus. E aí vim com a missão de fazer a diferença. Eu não podia fazer o mesmo que o pastor Martim fez, porque ele já tinha feito. Então eu tive que fazer a diferença. Então, qual foi? Fazer o elartecimento da igreja, tanto na zona urbana como na zona rural. Eu cheguei, tinha um número X de igrejas na zona rural, eu dobrei. Tinha um número de igrejas polo, dobrei. Então eu vim para a cidade, a mesma coisa. Hoje nós temos 178 igrejas dentro da cidade. Das 178 dentro da cidade, eu fundei 80 dentro da cidade. Aqui, em vários bairros, você vai encontrar. Algumas delas está ainda alugado, mas uma grande parte, hoje nós temos em torno de 140 templos entre
cidade e zona rural, construído, edificado, com departamento da infância, e criei o trabalho do adolescente. O adolescente é uma faixa etária muito difícil pela fase da transição entre a fase infantil para a juventude. E em muitas igrejas não tem esse departamento. E isso é necessário. Criei o diretor desse departamento, dei a uma pessoa capacitada para isso e estamos aí cuidando. Agora mesmo tivemos o EJAD, que é um trabalho grande, criado pela juventude, e tivemos aqui 2.700 jovens. O período de carnaval começamos na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e eu estou com vontade de dar continuidade, fazer a quarta-feira de fogo. Não tem a de cinza? Então nós vamos fazer a quarta-feira de fogo, sabe? Fazer a quarta-feira, que é aumentar a festa que sempre é no carnaval, então vamos fazer o EJAD até a quarta-feira de cinza. Aqui será a quarta-feira de fogo. Muitos missionários, né? A gente começa assim a lembrar do número já no último bloco, mas mais de 200 igrejas, são mais de 1.000 pessoas envolvidas, é uma quantidade, rádio também, centro terapêutico. Deus abençoou, é verdade. Tudo isso são, por isso que eu digo, eu tive que vir para fazer a diferença. Então criamos o centro terapêutico, que é o centro de restauração da pessoa envolvida com as drogas, que hoje, lamentavelmente, é a coqueluche do momento, em qualquer sociedade, em qualquer povo. Então, criamos o centro terapêutico. Hoje nós criamos o terreno que vamos construir a sede própria. E avançamos na construção de igrejas. Temos muitas igrejas novas. Tem uma igreja, por exemplo, agora no Ourico Gráfico, que é um bairro importante, onde está a maioria da justiça da nossa cidade, está aqui no Ourico Gráfico. Nós temos uma igreja que estamos terminando de construir, talvez inaugure. Estava há 18 anos alugado, e hoje nós compramos o terreno e estamos construindo, e vou inaugurar nesse final de ano uma sede própria com espaço grande que cabe de 250 a 300 pessoas nesse templo, e espaço para reuniões, e graças a Deus por tudo isso. Deus seja louvado pelo que temos avançado. Temos aí a Nova Betânia, onde também temos um templo novo, construímos na nossa gestão, trabalho para a glória de Deus, que também desenvolve muito. Então, são avanços dentro dessa cidade de Mossoró. Eu agradeço à igreja de Mossoró, aos irmãos mossoroenses, aos irmãos que aqui residem, que aqui vivem, que aqui trabalham. Minha gratidão aos que são obreiros da obra de Deus. Muito obrigado. A minha diretoria são homens íntegros, homens especiais. Com eles eu posso fazer. Graças a Deus, tenho aqui dois vice-presidentes especiais, secretários, tesoureiros, homens de Deus que me ajudam a fazer. Então estamos muito felizes por estar em Mossoró, como que a gente diz aquela frase, fazendo acontecer. Na gestão do senhor também foi implantado o CETADEM, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse centro de estudos teológicos. O centro teológico nós demos a ele existia, nós temos a ele uma roupagem nova, nós demos a ele uma visão diferenciada em termos dos pastores, porque como é que a igreja tem um centro teológico e os seus obreiros não se preparam? Aí foi quando a gente teve que bater o martelo e fazer a exigência de que nós temos o básico, que são 2 anos, nós temos o médio, que são 2 anos, e nós temos o avançado, mais 2 anos. Então, pleno são 6 anos de curso teológico para poder receber o seu diploma de avançado na questão teológica. E o senhor, com esse espírito visionário, empreendedor, como é que o senhor avalia também a importância de entidades de classe como a própria CDL Mossoró? O CDL, a gente lendo a história do CDL, que foi na gestão de Amantino, né? Alexandrino. Alexandrino, na verdade, Alexandrino que fez o livro de 50 anos. Quando comemorou os 50 anos, que pôde realmente já oferecer o local próprio, mas
foi no começo também difícil, como é todo começo difícil. O nosso amigo Estênio, que está agora a comemorar os 60 anos, vai ser uma festa grande também, deu continuidade a tudo e progredindo, avançando. Então, é uma entidade de classe muito abençoada, que ela está debaixo das nossas orações, em favor de todos. O comércio de Mossoró é um comércio diferenciado, então o Clube de Diretor Lojista é um fenômeno especial e a administração do nosso amigo Estênio é muito especial. Parabéns! Nos fala um pouquinho também sobre o pastor Miranda, escritor, o senhor que já lançou aí alguns livros, né? Fala um pouquinho também sobre isso. É verdade, eu escrevi o primeiro livro na área de evangelização. Evangelização, vamos dizer, é o meu foco. Depois eu escrevi para a área pastoral, o pastor exercendo a sua função pastoral com equilíbrio, com avanço, com progresso, especificamente para a família pastoral. É um bom livro, graças a Deus. E agora me deu força e durante a pandemia ficamos aí um pouco isolados. Eu só vim aqui à noite, não tinha o expediente normal como tenho agora e sempre tive. Então, ficar mais tempo. Aí foi quando a gente foi descobrindo algumas coisas dentro da área psíquica. Entramos mais dentro dessa área da psíquico-pastoral e psicoliderança. E a gente consegue, estudando isso, que é o lado oculto do líder, descobrir que todos nós, eu não sei se você já descobriu, meu caro repórter, mas você tem um lado oculto também. Se a gente lhe acompanhar, vai descobrir. Se você não é obrigado a revelar, você pode avaliar e dizer, meu lado oculto é esse, aquele, aquele outro. Então, meu telespectador, você que me assiste, que me ouve aqui nessa memória viva, minha gratidão ao CDL pela oportunidade maravilhosa que eu tenho a completar 11 anos que sou pastor em Mossoró, ter essa oportunidade viva de falar ao telespectador TCM através desse programa Memórias Vivas. Pastor Miranda, a gente é que é grato. Quando vislumbramos e agora acho que toda a sociedade, aliás, o mundo inteiro que está nas redes sociais teve a oportunidade de conhecer esse conglomerado que nós acabamos de falar, que certamente, Maricélia, ele está aqui entre as 5 ou 10 maiores empresas, digamos, se fosse uma empresa propriamente dita, com mais de 1.000, certamente 1.000 a 1.500 empregos diretos, gerando renda, receita, dignidade, fé, fortificação espiritual para um monte de família. E isso nos incentiva, faz com que sejamos pessoas melhores. Agradeço demais pelas deferências, pela nossa CDL. Eu digo até diferente, é uma satisfação imensa esse registro do senhor em vida aqui à frente. E como o senhor falou há pouco, não tem nem tempo para sair, vai passar muito tempo conosco. Eu vou deixar minhas considerações finais, agradecer aqui e passar a palavra para a Maricélia para encerrar o nosso programa de hoje, que foi muito especial, Maricélia. Verdade, Estênio. Passou rápido demais, já temos aqui diversos tópicos ainda a abordar, mas o nosso tempo está se esgotando, infelizmente, pastor. A gente agradece muito a presença do senhor aqui no Memória Viva. É sempre uma aula, né, que a gente tem aqui no Memória Viva, e hoje ainda mais também com essa história de vida do senhor, essa trajetória de fé, de missão, de inspiração também. Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Obrigado a você, Maricélia, pelo seu trabalho. Meu caro repórter, Deus te abençoe, lhe dê muita saúde, muita vida para fazer o que você sempre gosta de fazer e faz bem feito. A TCM é nossa gratidão. Aproveitar aqui para agradecer a Amanda. Amanda, não me esqueci de você não, Amanda. Amanda é assessora aqui do nosso presidente do CDL, que desde o primeiro momento entra em contato, está procurando. Então, minha gratidão, meu reconhecimento como líder espiritual, lembrando a você que a igreja, ela cuida do lado espiritual, mas a igreja é também organização, ela é também material, ela é uma organização social, com registro, com
como é CNPJ? CNPJ, com CNPJ, tudo isso. Então, funcionamos normal como empresa. Gerando impostos Não cometeu nenhum erro em também chamar de empresa. Nós ficamos por aqui, agradecemos mais um programa e até a próxima, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro.